Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pensemos juntos na homilia desta segunda-feira a figura de São José. Em plena quaresma, a igreja dá esta pausa para viver uma solenidade. E no evangelho dessa solenidade de São José, nós primeiro vemos aqui a linhagem de Jesus, passa por esta figura, o esposo da Virgem Maria, mas o que nós percebemos também nesta leitura? A realidade da paternidade de Jesus. A paternidade de São José em relação a Jesus, que passa por duas realidades. Primeiro, a paternidade jurídica. São José, por ser esposo da Virgem, já ter adquirido aquele compromisso inicial, estava noivo. Ele tem direito, além da paternidade legal, também de dar o nome à criança, tanto que o anjo, quando aparece, fala sobre isso. E a segunda realidade é a paternidade afetiva. Por isso que o anjo diz: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Então, ele é o pai adotivo, escolhido por Deus, Senhor de todas as virtudes desejadas por Deus para que seu filho fosse bem cuidado. Ali, paternidade legal. E a afetiva. Isso significa que, além do amor de pai que ele precisava dar, também a realidade da educação, que se recebe em casa. Não se espera ainda hoje que se ensine virtudes na escola, por exemplo. A escola ensina matemática, português, geografia, química, física. Em casa, os pais ensinam virtudes. Em casa, os pais educam. Os pais é quem educam os filhos. E essa responsabilidade São José tinha em relação a Jesus, paternidade afetiva. Também os pais, que são pais aqui no santuário, precisam viver a realidade do amor afetivo com os filhos também. Não apenas o amor efetivo, de fazer coisas, de comprar coisas, de dar presente, mas de ser presente na vida dos filhos. Talvez seja a parte essencial na educação, a presença, mas aí vive na correria do dia a dia, porque ama, claro, mas dá apenas o amor efetivo, que faz coisas, e esquece da presença. São José era presente na vida de Jesus. Se você assistir os filmes da Paixão de Cristo, ali você vê a figura da Virgem Maria, tem uma parte que Jesus joga água no rosto dela, tudo aquilo é a presença afetiva ali, mãe e filho. Imagine agora
com São José ensinando Jesus na carpintaria, ensinando os segredos da lei, a leitura da Torá, ensinando a ler as Sagradas Escrituras. Essa é a realidade afetiva, presente na vida de São José e pode ser presente em nossa vida também. Nós homens, aqueles que têm filhos biológicos, aqueles que têm filhos espirituais também, podemos crescer na realidade da paternidade afetiva. Mas ainda, o mais interessante que nós podemos colher da vida de São José é em relação às suas virtudes. Virtudes. Sempre quando se menciona São José nas ladainhas, quando se fala das virtudes, sempre está no superlativo. Então, São José é um homem, poderíamos dizer, um homem superlativo ou o homem dos superlativos. E o que é o superlativo? A língua portuguesa. Expressa, é um adjetivo que expressa qualidade, mas como que expressa essas qualidades? Expressa no grau máximo. É o maior que alguém poderia ter, por isso que São José é o homem dos superlativos, das virtudes superlativas, porque em relação a ele, nós sempre falamos das virtudes no grau mais elevado que podia se ter. Então, assim é São José. E ele pode nos formar, nos ensinar a cada dia. O que se diz de São José? É castíssimo, prudentíssimo, justíssimo, obedientíssimo, fidelíssimo, fortíssimo. Nós podemos aprender dele na liturgia de hoje. Tá, o que podemos aprender das virtudes de São José? O que eu, como Padre Edson, posso aprender das virtudes de São José? O que os homens podem aprender das virtudes de São José? O que as mulheres podem aprender das virtudes de São José? Das virtudes de São José, podemos aprender as lições de humanidade, profundamente humano, mas também de integridade. Algo íntegro é algo inteiro. São José é um homem inteiro, é um homem completo. José, profundamente humano e íntegro. Versículo 19 do Evangelho de hoje. Por isso, abandonou a jovem Virgem Maria em segredo. Por que José fez isso? Para que ela não fosse prejudicada. Ele sabia que nela se encontrava a presença e ação de Deus. Presença de Deus aqui, porque ela em si, a Virgem, é templo, mas também porque em seu ventre ali foi gerado. Ali vive-se a realidade da encarnação. Naquele lugar sagrado, Deus se faz homem para a nossa salvação. O que podemos aprender das virtudes de São José? Das virtudes de São José podemos aprender também as lições de justiça. Profundamente justo. Justo porque obedecia a Deus, escutava a palavra, obediência à palavra em primeiro lugar. Mas qual é o conceito de justiça? Dar ao outro aquilo que é dele por direito. Essa é a diferença entre justiça e caridade. Caridade eu dou ao outro aquilo que é meu, aquilo que me falta. Justiça é dar ao outro aquilo que é dele. Alguém que trabalha o mês inteiro, trabalha para mim, por exemplo, e eu pago o salário dessa pessoa no final do mês. Isso é justiça ou caridade? É justiça, porque ele recebe o que é dele, não é meu. Ele trabalhou para isso. Agora, se, além daquilo combinado, eu quiser dar mais alguma coisa, aí já é caridade, que eu estou dando ao outro aquilo que é meu. E São José sabia que ele não era dono do menino Jesus, por isso ele sabia, era justo e vivia profundamente a justiça. Ele não vivia uma relação de posse com o menino Deus, com o menino Filho de Deus. Por isso, aqui sobressai-se também essa virtude de São José. O cuidado de São José em relação a Jesus foi sempre do amor não possessivo. São José ama o menino Jesus sem
sem retê-lo para ele apenas. Ele sabe que aquele menino é de Deus. Quantas vezes acontece nas famílias, os pais, quando os filhos alcançam a idade adulta, os pais não querem deixar de jeito nenhum os filhos saírem, ou às vezes quer viver a vocação, não deixa, ou às vezes a mãe fica perseguindo a namorada do filho, porque acha que foi roubada. Peraí, não é assim que está escrito no Gênesis? Deixarás pai e mãe. Então não adianta. Esse amor que quer reter para você a vida toda não é um amor sadio, é um amor doentio, é um amor possessivo. Não está dentro das Sagradas Escrituras. Tem que aprender. Passou pelas fases. Criou, cresceu, agora deixa sair. Senão vai fazer mal, tanto para o filho e também para a nora lá que você fica perseguindo. Que maldade. Podemos aprender. Você, mulher, você, mãe, pode aprender das virtudes de São José também. Um amor não possessivo. Esse negócio de prender não está muito certo, não. Está meio estranho. Pode ser diferente. O texto bíblico, versículo 24a. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Ele sabia que ali manifestava-se a vontade de Deus. Por isso obedeceu, por isso cumpriu a justiça. Que podemos aprender das virtudes de São José. Um terceiro elemento. Das virtudes de São José podemos aprender as lições de comprometimento. Comprometer-se com a prometida. Era a primeira parte da instituição matrimonial em Israel. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, diz o texto bíblico no versículo 18. Sabendo de seu compromisso, e porque era o homem de todas as virtudes, ouso dizer, José se compromete com os dois e cuida dos dois. Cuida da virgem e cuida do filho. Os dois tesouros mais preciosos, confiados por Deus a São José. Então, com certeza, Deus cumulou este homem de todas as virtudes necessárias para que o seu filho fosse bem cuidado. Para que a mãe também. Deus não escolheria qualquer um. Deus não escolheria qualquer homem. Deus não escolheria um homem sem virtudes, mas sim um homem virtuoso. Ele se compromete com a gente. Ele se compromete com você, São José. Ele cuida de você. Quando a gente diz São José, geralmente a gente responde rogai por nós ou valei-nos. Assim como os anjos, o anjo sempre esteve presente nas aflições, consolando, também nós podemos pedir essa presença de São José a nos confortar, a nos ajudar, a nos direcionar. Quero encerrar essa homilia com um trecho de São Bernardino de Sena, colhido do ofício das leituras do dia de hoje, a segunda leitura. Ele diz: quando a providência divina escolhe alguém para uma graça particular ou estado superior, também dá à pessoa assim escolhida todos os carismas necessários para o exercício de sua missão. Isto verificou-se de forma eminente em São José, pai adotivo do Senhor Jesus Cristo e verdadeiro esposo da Rainha do mundo e Senhora dos anjos. Com efeito, ele foi escolhido pelo Pai Eterno para ser o guarda fiel e providente dos seus maiores tesouros, o Filho de Deus e a Virgem Maria. Convido você a inclinar por um instante sua cabeça e confiar-se a São José neste dia. Senhor Deus, nessa Santa Missa, aqui nós vivemos o Teu sacrifício eucarístico, redentor, que nos redime, nos salva, Senhor. Nós nos colocamos na Tua presença, sob os cuidados, a custódia, sob a tutela de São José, nosso Pai justo, virtuoso, que nos ensina
a arte do amor afetivo, a arte da presença, a arte do cuidado, a arte da educação, de um coração aberto à vontade de Deus, aberto à escuta daquilo que é melhor para nós. Peço, Senhor, a intercessão, o patrocínio de São José para cada um de nós, aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, cada um que acompanha a TV Canção Nova, nessa segunda-feira, dia 19 de março, cada um que escuta pela rádio, acompanha pelos aplicativos, alcança, Senhor, com Teu Espírito, cada um deles, assim como formastes Teu Filho no ventre puro, sagrado da Virgem Maria, assim como direcionou São José na educação de seu filho, direciona-nos, ensina-nos a colher, a aprender de São José. Ensina-nos, Senhor. Coloca-nos na escola das virtudes, para que não sejamos mais os mesmos, que sejamos transformados por Tua presença. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.